Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar um caminho aí que pode ser que seja útil para você transformar suas ideias em realidade ou reconfigurar as ideias que você está tendo aí. Será que existe um caminho, não vou dizer ideal, mas um caminho que mostre, né? Por que que às vezes a gente não está conseguindo resolver aí as nossas ideias? E para isso eu vou abrir um quadro que eu já tinha feito previamente, mas eu vou aproveitar aqui e compartilhar com vocês e fazer alguns ajustes ao vivo. Então, bora lá. Ao vivo não, porque o vídeo está sendo gravado, né? Eu vou diminuir aqui a minha tela. Eu vou começar me apresentando. O meu nome é Suelen Borelli, eu sou CEO aqui na Borelli Academy. E a Borelli Academy é uma empresa que trabalha com gestão empresarial ESG. Não vem ao caso agora explicar, tem vários vídeos aí em algum lugar desse canal, seja você vendo no YouTube, no Instagram ou no TikTok, mas enfim. Mas eu vou pedir 4 coisas para você. Isso, 4 coisas. Primeiro, dá um like aí pra gente, porque já ajuda, e principalmente se você gostar do vídeo, né? Então, eu quero dar o like no final, porque primeiro eu quero ver o conteúdo, legal. Se inscreva no nosso canal se você está no YouTube ou segue a gente, dependendo de onde você estiver. Ative a notificação, tanto no YouTube quanto no Instagram. É possível você ir lá e ativar. No TikTok eu não lembro, mas se você sabe, aproveita e deixa aí nos comentários. E compartilha este vídeo com alguém se você acha que é interessante passar esse conteúdo aqui para alguém. Não fique só aí para você, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui nesse diagrama, né, é um processo simplificado do que seria uma ideia. Então, ideias a gente tem todo o tempo, né? O seu cérebro aí provavelmente gera ideias, 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 porque a gente está vivendo no mundo, a gente vai observando e às vezes a gente pensa em algumas coisas. Então, a partir do momento que você tem uma ideia, e eu vou puxar essa ideia aqui para o mundo dos negócios, tá? Imagine que você teve uma ideia de um produto, de um serviço ou de um produto em si, de uma solução, né, que você quer levar para o mercado. Assim como já aconteceu com a gente, né? Um dia, a Borelli Academy e as soluções que ela tem foram ideias pensadas e transformadas nesse processo aqui. O que que acontece? Muitas vezes a gente, qual que seria o caminho ideal? Vamos colocar assim, existe um caminho ideal a partir do momento que eu tenho uma ideia, então parte aqui do primeiro ponto, primeiro start, olha, tive uma ideia. O ideal seria planejar essa ideia. Por quê? A partir do momento que você define ali, planejado, olha, eu tive essa ideia vai atender determinada situação, provavelmente vai nascer situações. Então, quando você planeja, tipo, olha, o planejamento muitas vezes vai envolver, inclusive, aprendizados, né? Então, tipo, o que que eu preciso aprender? Você utiliza muitas vezes o PDCA, né? Você planeja, você executa, aí você vai verificando se aqueles pontos ali, né? Ou seja, você vai para a ação, mas com planejamento. E aí você vai tendo sentimentos por aquilo que você está fazendo. Vou melhorar esse trenzinho aqui. Porque o sentimento de realização ele é importante. Não basta ter ideia, não basta ter plano, mas você tem que ter sentimentos por aquilo, senão você não acredita naquilo. Porque uma vez que você ultrapassa a barreira de começar a praticar a sua ideia, isso daqui vai ser colocado em teste, vamos colocar assim. Então, a resiliência, né, a persistência está no sentimento aí que você tem com a condução da sua ideia. E depois, num quarto momento, é a gestão de tudo isso, ou seja, apesar do plano, preciso medir, né? E a partir do momento que eu vou medindo o meu avanço, eu vou vendo que realmente aquilo está sendo concreto. Então, essa gestão de projeto, ela tem a ver com você conduzir a ideia, né, num processo para ele se tornar realidade. Mas antes da realidade, ainda existe a parte estratégica do negócio. Porque muitas vezes você tem uma ideia de um produto, esse produto nasce, mas existe todo um desenrolar empresarial para, enfim, ele se tornar aí a realidade. Então, se a gente fosse colocar de uma forma linear, aqui num diagrama, minha percepção, tá? Seria aqui em 6 passos para algo se tornar a realidade, porém com profundidade em cada etapa. Então, vamos pegar o exemplo de uma empresa. Você falou, olha, eu tenho a ideia, eu vou dar um nosso exemplo aqui como empresa.
eu tive a ideia da Borelli Academy, depois eu tive a ideia das nossas soluções. Aí eu vou pegar só o Marketing Hunt, que ele deu, ele dá muito mais demanda, porque é um projeto grande, é uma solução grande. Então, quando eu tive a ideia, eu fiz todo o planejamento do que seria, fui para o mercado fazer alguns testes antes de continuar, e aí eu fui vendo que aquilo realmente tinha fundamento, tanto em dados de mercado, quanto de realidade, não era só teoria. E aí eu fui me envolvendo, desenvolvendo e comecei a ter sentimentos por aquilo, porque você coloca o seu coração naquilo que você faz. Sem amor, nada progride, né? Porém, ele, na verdade, acaba sendo uma solução de gestão, né? Então, por eu ter algumas habilidades ali, eu comecei a desenvolver, então, até onde eu podia ir, né? Eu me coloquei ali na parte de conduzir isso, e hoje eu estou bem nessa fase aqui da estratégia do negócio. Apesar de já ser uma realidade, mas ainda existem pontos estratégicos a ser superados. Um exemplo. Mas você pode aplicar isso a qualquer coisa que você tenha uma ideia. Aí você fala assim: olha, eu tive uma ideia, de repente, de fazer uma coisa assim na sua empresa, um projeto mais simples, mais singelo, mas ainda assim é o mesmo fluxo. Só que o que eu vou falar agora é que isso aqui seria no mundo ideal, vamos colocar. Pegar, planejar, né? Sim, conforme você vai se envolvendo com aquilo, você vai tendo sentimento, você vai conduzindo isso melhor, aí você passa a ser estratégico e começa a ganhar dinheiro com aquilo, ou atingindo o objetivo que você definiu, ou seja, aquilo se torna realidade. Mas no meio do caminho, existem pessoas que não seguem exatamente esse ponto, justamente por conta disso aqui, ó. Muitas vezes a pessoa ela tem a ideia, porém ela já bloqueia no planejamento, ela já bloqueia em ir para ação. Então, o que que a gente tem aqui? A gente desce. Então, se você tem uma ideia e não vai para o planejamento, provavelmente você veio para esse momento aqui, que é a parte dos bloqueios emocionais. O bloqueio emocional, eu coloco aqui a imagem de um zumbi, porque eu gosto de me referir a bloqueios emocionais como se fosse um zumbi. Ele suga sua energia, ele bloqueia a sua ida, né? E os bloqueios emocionais, ele te bloqueia o quê? A próxima fase, exatamente isso aqui, ó, ele bloqueia você para ir para a ação. Então, você tem uma ideia, porém, existem alguns bloqueios dentro de você que impede de você seguir adiante, mas você acaba barrando, parou ali no start, né? Existem vários tipos de bloqueio. E aí, o ideal é você identificar quais são os bloqueios que você tem para ir trabalhando dentro de um processo. Porque uma coisa é certa, você nunca vai estar curado 100%. Ah, tá aqui todos os meus bloqueios, vou resolver primeiro todos os bloqueios e depois vou resolver todas as minhas ideias. Não, é chupando cana, subiã, trocando a roda enquanto caminha. Então, se você quer realmente levar isso adiante, você precisa entender que você precisa identificar os seus bloqueios que existem dentro de você que vai impedir você passar. Isso é uma forma inteligente de agir, né? E aí eu vou destacar aqui dois que, na minha opinião, existem vários, mas são dois que mais, assim, impede muitas pessoas de ir para ação, que é a necessidade de aprovação e a autoimagem. A necessidade de aprovação significa que, enquanto alguém não validar a sua ideia, você não vai. Então, você vai buscar pessoas, e aí pessoas muitas vezes na família, eu tive mais, sabe aquela coisa de almoço de final de semana, que, eu tive uma ideia, não sei o que lá, não sei o que lá. O que que vai acontecer quando você compartilhar isso? Os bloqueadores. Por quê? Normalmente um bloqueado tem bloqueadores, e normalmente está dentro do seio familiar. Então, você teve uma ideia, dificilmente alguém vai validar aquilo, porque aí Freud explica, né? Vai ter que tratar em terapia, mas a necessidade de aprovação impede muita gente de ir. E tem gente que vai ainda assim, mas leva essa necessidade de aprovação junto, e em outros momentos vai acabar se deparando com ela porque não trabalhou isso. E a autoimagem é que tem gente que fala, eu tive essa ideia, mas quem é você para ter essa ideia se determinadas pessoas, né, ou pessoas que estão indo não teve essa ideia? Então, se você tem um problema de autoimagem, a partir do momento que um bloqueador falar sobre isso tocar você, você deixa de agir. Então, o primeiro ponto é que os bloqueios emocionais impedem você de ir para ação, ok? Então, esse é o primeiro bloqueio aí, ó, eu não vou para ação. O segundo, eu não vou para os sentimentos de realização, porque daí eu não vou me envolver com aquilo o suficiente para encarar aquilo.
Mas existe uma forma de você ir para a ação e recuperar o sentimento de realização, que é você reconhecer a sua impotência pessoal. Peraí, quais são os meus gaps? Então, se você identifica os seus bloqueios, as suas lacunas em nível pessoal, você pega aqui um atalho para que você volte novamente para o fluxo, né? Então, esse terceiro ponto aqui é a primeira etapa, reconhecer que você tem bloqueios, ok? Agora, quais bloqueios? E aí eu trago isso daqui, aí aqui agora eu vou fazer um merchanzinho nosso. Por quê? A gente tem um curso de identificação de bloqueios emocionais. Primeiramente, a Borelli Academy vem de conhecimento. A gente não trabalha com cursos diretamente, mas indiretamente. Como assim? Porque em algumas situações cabe um curso para resolver, como esse. Então, se você quer identificar seus bloqueios emocionais, você não precisa, por exemplo, entrar no Clube 360 Graus, que lá a gente tem um módulo de bloqueios emocionais, mas tem trocentas outras coisas. Não, você pode tirar do colo só esse ponto aqui. Curso é aplicável quando você quer resolver algo pontual. Então, olha, eu quero resolver isso, então cabe um curso. Então, a gente tem cursos que muitas vezes encaixa ali para aquele ponto, mas você vai ver aqui no decorrer que depois isso muda, aí já não é um curso que resolveria. Mas neste ponto aqui, se você quiser identificar os seus bloqueios emocionais, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E se estiver no YouTube, né? Se você estiver vendo no YouTube, o link para esse curso. E aí você pode adquirir online, você tira isso do colo, é super rápido, inclusive é baratinho para você tirar esse assunto e você identificar, opa, olha aqui. E lá tem dicas, inclusive, né, do que você pode fazer. Se você estiver no Instagram, vai estar aqui nos comentários, aí você tem que copiar e colar esse endereço do link, né? E ativar. E se estiver no TikTok, você pode entrar no nosso site e não, se tiver no TikTok, sim, se você tiver no TikTok, você tem um link também, onde eu coloco todos os cursos nossos que estão hospedados em outra plataforma. Então, essa é a primeira fase, identifique seus bloqueios emocionais. Segundo, foque no que quer realizar. Então, a partir do momento que você está identificando, você está resgatando seu sentimento com isso, e aí você volta a focar na sua ideia. Então, tem que focar. Se você quer tirar do colo esses gaps, as lacunas aí, lembre-se do porquê você está fazendo isso, senão você está fazendo isso sem um motivo. E Kaizen é melhoria contínua, paciência, você vai ter que melhorar, você não vai resolver todos esses bloqueios de uma vez só. Então, se você é uma pessoa que não vai direto ao planejamento daquilo que você tem uma ideia e ter sentimento para enfrentar aquilo que está por vir, provavelmente você é uma pessoa que desce aqui para os bloqueios. E aí os bloqueios impedem você de agir e de ter sentimento. Para resgatar isso e reconheça que você tem. É a sua impotência pessoal. Falar, ó, reconheço que eu tenho bloqueios. A pergunta é, quais? E depois, o que eu preciso fazer? Para ir tirando eles do colo no caminho, tá? Às vezes, identificar o inimigo é o primeiro passo aí para a vitória. Lembre-se disso. Então, a gente tem como suprir isso nesse ponto. Só que, continuando aqui, a gente tem exatamente as próximas fases. Uma vez que você tem sentimento, ou você pega um atalho para resolver essas questões, aqui a gente tem dois caminhos também do sentimento. Tem gente que às vezes está assim, sentimental demais, quer ir direto para, não, agora que eu já pensei no negócio, planejei aqui mais ou menos, estou emocionado. Você vai passando porque você quer transformar aquilo em realidade. É muito comum as pessoas passarem por isso, principalmente empreendedores. Por quê? Aliás, eu tenho um dado aqui, que eu vou pegar esse dado aqui e já volto. Dei uma pausa rapidinho para pegar um dado que 36% dos brasileiros, tá? Eles não começam um negócio por medo de falhar, porque é um bloqueio emocional, medo de falhar. Todo medo seu vai ser um bloqueio. Isso aqui é um dado do GEM, que é um núcleo de pesquisa em nível global, e no Brasil, dentro dessa pesquisa aí, surgiu essa situação de que 36% dos brasileiros não começaram, ou seja, ó, eles tiveram a ideia, mas eles não avançaram. Eles não começaram aqui, porque 36% têm medo de falhar. Só que os que passaram dessa fase, vai parando às vezes no caminho.
esse sentimento de realização, outro dia eu fui na academia e o personal falou que a esposa dele começou o business lá, assim, na empolgação. Muita gente começa com muito coração. O amor, ele faz parte dos negócios, tá? Amor, mas a ordem também e o progresso também, tá na nossa bandeira. Então, que amor mais estranho saiu aqui. Amor. O amor faz parte do business, sim. Só o que que acontece? Se você só tiver amor e ir direto para a realidade, você está pulando uma fase que é muito importante. Porque mesmo o seu planejamento, porque se você vem para cá direto, se você vem daqui para cá, você pula o plano. E é o segundo maior causador de mortalidade empresarial, a falta de planejamento. Mas ok, na pior situação, você foi com o seu coração. E aí você quer ir para a realidade, você quer transformar aquilo em realidade. Só que você pula uma fase que é importante, que é exatamente uma fase que vai te dar poder de conduzir as coisas quando as coisas não forem bem. Porque quando tá tudo certo, tá indo tudo certo. O amor tá vencendo. Até que a água bate. A água bateu, você fala, ai meu Deus. Lá, lá, lá. Então, qual que é o melhor caminho aqui? Que é já o próximo caminho. Primeiro, resgatar esse planejamento aqui, nessa gestão, né? Porque se você pulou essa fase, você vai ter que resgatar isso. Mas o ideal é ir para gestão de projetos para aprender a conduzir isso melhor. E isso aqui é habilidade, tá? Então, em habilidade, que a maioria das pessoas pecam para conduzir as coisas, porque a habilidade ela potencializa, ela te dá superpoder de conduzir. E essa condução aqui, ela pode ser desenvolvida na caminhada. Só que você entendendo isso preventivamente, você vai ver que, tipo, meu, te ajuda muito. Então, existem pelo menos quatro habilidades essenciais para você conduzir coisas. A primeira é o tempo. Sem você aprender a conduzir demandas no seu tempo, tanto em pessoal quanto empresarial, meu, você vai se enrolar. Aí vai começar a vir demanda, você vai se enrolar, você vai precisar de gente, você vai se enrolar, porque você não dominou, e habilidade é pessoal, tá? Habilidade você não terceiriza. Você contrata conhecimento, você contrata sabedoria, mas habilidade ela é em nível pessoal. Essas pessoas que você contrataria como terceiro ou CLT, por exemplo, deveriam ter essa habilidade. Então, é sempre em nível pessoal. Por isso que muita gente peca, porque você quer terceirizar algo que não é terceirizável. Então, primeiro você tem que dominar o tempo. Depois você tem que aprender a conduzir melhor o financeiro. E isso em nível pessoal. Eu sei que tem muita gente fazendo até BPO financeiro, terceirizando, vai dar tiro no pé se você não tiver uma noção básica aí de financeiro, tá? Tem a questão da rotina, porque o tempo, dentro da nossa percepção aqui, tá? Existe o mínimo necessário para você gerenciar o tempo e o mínimo necessário para você gerenciar o financeiro. Porém, existe um avanço disso. E a rotina, ela é um avanço da gestão de tempo básica. Porque daí você amplia isso. É como se você, opa, deixa eu aumentar aqui dar um upgrade nessa habilidade, né? E aí sim você tem uma noção de projeto, porque projeto, uma empresa é um projeto, ela requer essa habilidade, ela requer essa, ela requer essa. Então, quanto mais você avança, então, para mim, essas aqui são as quatro habilidades de poder de qualquer pessoa que pretende, por exemplo, ter um negócio, né? E, gente, isso aqui se aplica, inclusive, para quem está dentro de empresa, porque se você conduz coisas, projetos, qualquer projeto, seja externo ou interno, você precisaria dessas habilidades. Para este ponto aqui, neste momento desse vídeo, a gente resolve com mentorias. Por quê? Isso daqui eu tiro do colo em 3 horas, uma mentoria de 3 horas, com follow-up de 14 dias, você resolve essa habilidade. O financeiro vai na mesma linha, a rotina é um tempinho um pouquinho maior, mas também é rápido, e projeto também é rápido. Então, olha a diferença. Eu comentei aqui atrás que a gente faz curso, né? No caso aqui do bloqueio, porque ele é pontual. É como se fosse uma pecinha ali de xadrez, ó, uma pecinha de um quebra-cabeça que você pudesse resolver ali rápido. Aqui é uma pecinha, só que em vez de fazer online, aqui você faz em mentoria diretamente comigo, porque você vai beber direto da fonte. Aqui eu diminuo a curva de aprendizado muito rápido. Então, todas as vezes que você precisa acelerar seu processo de aprendizagem, você precisa beber da fonte. No caso aqui, é um curso gravado, né?
aqui atrás, é um curso gravado. Então, você já está gravado, a gente só otimiza, você vai lá, tira do colo, mas ele é orientado para você fazer de forma rápida. Agora, aqui, para ser rápido, você tem que pegar os códigos, pegar as informações, fazer a mentoria rápido com o gestor. Aí sim eu consigo garantir essas 3 horas. Fora isso, tem gente que, se eu fizesse um curso de gestão do tempo, por exemplo, às vezes o que eu resolvo em 3 horas se leva 90 dias ou mais para tirar do colo. Por quê? Aí entra a sacada. Então, a diferença de curso e mentoria é sempre aceleração do aprendizado, tá? E aí a gente vai para a próxima fase, porque imagina, se você está tendo aprendizado aqui, se você está desenvolvendo suas habilidades, né? Tá fazendo sentido aí para você, vai deixando dúvida aí. Putz, Ellen, você fala, mas é mais lento. Acelera o vídeo, não tem problema. Mas eu quero que você entenda que é simples, porque foi simplificado aqui no diagrama. Porém, na hora de viver isso, você tendo consciência sobre isso, pelo menos você sabe, olha, o meu próximo passo seria tal coisa. Mas eu já sei que eu posso ter bloqueio ali. Então, o que que eu faço? Identificar os bloqueios. Aí, o que eu vou fazer com essa identificação está lá no nosso curso que a gente fala também, olha, possibilidades do que você pode fazer com isso. E aí você resgata o seu amor. Ou então, tipo, olha, eu tô até indo na prática, mas eu tô pulando o planejamento. Vai ter que resgatar isso, porque aqui você vai ficar enrolado, como muita gente provavelmente está, né? Quem não morreu aqui como empresa, continuou aqui enrolado, né? E aí você vem aqui para gestão. Então, a falta, por exemplo, da gestão empresarial, que eu vou falar aqui no próximo com vocês, que é esse ponto aqui, 67% dos motivos de mortalidade empresarial está na mão do empreendedor. É bastante coisa. Aqui dentro está a falta de planejamento, falta de comportamento empreendedor e principalmente falta de gestão empresarial. E mais os probleminhas pessoais que pegam um pouquinho aqui dos resquícios das sombras. Então, 67% é um número bem grande, né? E aí a gente começa a entrar na estratégia de negócio, na inteligência de mercado. Para eu ter inteligência de mercado, eu preciso enxergar o mercado. E você tem formas de fazer isso. Empiricamente, que é vivendo dia a dia, e vai passando anos e dias, e nem sempre você vai ter enxergado ou aprendido tudo que deveria ou poderia. Ou você pode fazer isso preventivamente. Aí a gente entra aqui de novo, tá? Porque essa é a nossa especialidade. Eu digo que aqui a minha grande especialidade são as habilidades e principalmente a inteligência de mercado, que é onde a gente tem o nosso software de gestão empresarial, que é o Market Hunt. O Market Hunt é o nome do software que a gente mapeou o mercado para um pequeno negócio, e pequeno negócio inclui MEI, ME, PP, limitadas, né, que não faturem 5 milhões de reais por ano, que pode utilizar o nosso software para ter o quê? Uma visão estratégica de negócio aí. Essa fase aqui, ela é crucial, isso para quem teve a ideia de um business, tá? Porque mesmo que não for um business, você vai precisar fazer um 5W2H, por exemplo, e para ver para onde você vai, um plano de ação, né? E seguir aquele plano de ação que a gente volta aqui para o PDCA. O Market Hunt, ele é muito maior que isso. Vou dar um exemplo que talvez você conheça, o CRM. O CRM, ele significa Customer Relationship Management, a gestão do relacionamento com o cliente. A base dele era você ter um cadastro de cliente e ter um relacionamento com essas pessoas. Mas esse termo, né, essas siglas aí, elas cresceram e pegou, olha, relacionamento com as pessoas, né, que estão no processo comercial. Então, ele ultrapassou a barreira do cliente, porém, né, apelidou-se, né, que esse processo, desde o lead, desde a prospecção, seja um CRM. O CRM, ele é uma parte de algo. Quando a gente fala, tá, essa parte está onde? O Marketing Hunt, ele é acima de um CRM. Inclusive, ele tem um CRM. Por quê? Ele é acima disso, ó, ele é muito mais do que um comercial. E aí você encaixa, né? Tem essa parte aí, porque ele vai te dar uma visão do mercado, que inclui a parte comercial, a questão e o resto, né? Então, existem questões financeiras a serem vistas, existem questões de entrega, existem questões internas a serem vistas. Então, essa estratégia de negócio, ela é essencial. Então, se você não tiver essa visão macro, você não vai conduzir, porque muitas vezes a falta de habilidade faz com que você não se envolva com coisas maiores, né?
E aí você vai construindo a sua realidade. Claro que neste exemplo que eu estou dando aqui, gente, a gente está falando de empresa, mas poderia ser um projeto mais simples e ainda assim seguir a mesma lógica, a diferença com ferramentas diferentes. Você já não usaria um software, mas às vezes uma ferramenta que encaixa aí, uma ferramenta ágil, por exemplo, como o 5W2H que eu dei o exemplo, e um planejamento, um plano de ação que já resolveria. Neste caso, eu estou dando mais o exemplo e ênfase aqui ao business, tá? E aí você vai construindo a sua realidade. E essa realidade ela é construída mediante, se você volta aqui no PDCA, que é um ciclo, né? Você sempre volta e vai revendo, revendo. Então você vai melhorando o seu sentimento, você vai melhorando o seu plano, você vai dando forma à sua ideia, você vai melhorando suas habilidades, porque você vai ganhando musculatura, né? Vamos colocar assim, porque de tanto você se envolver com aquilo, você vai incorporando aquilo. E aí você passa a ter uma visão muito mais estratégica do negócio, e aí a inteligência do mercado faz com que você crie, tenha, né, tomada de decisões mais assertivas e certeiras, né? E essa realidade ela vai acontecendo. Porém, entretanto, contudo, todavia, não é tão simples para muitas coisas, porque cada pessoa, cada pessoinha que tem uma ideia é um mundo. E cada pessoa está envolvida num cenário. E é nisso que muitas vezes causa o tempo de você acessar uma realidade ou outra daquilo que você gostaria. Porque você às vezes está no processo. Pode não estar onde você gostaria, mas você está no processo para. E se você está no processo para, significa que algo está acontecendo no invisível. Mas o fato de você trabalhar de forma sistemática, organizada, faz com que você tenha. A gente sempre volta aqui, ó, sentimento de realização. Meu, é real. Só que neste meio do caminho, pode acontecer de pessoas disserem para você que você está sendo teimoso ou teimosa, e é importante você saber a diferença, porque quando alguém fala para você, a pessoa está falando, na verdade, mais dela do que de você. Porque muitas pessoas vão querer ver os resultados do seu processo com base naquilo que eles acreditam. E que muitas vezes a gente está falando isso aqui, ó, você tem, você não tem. Só que isso aqui pode ser conseguido tanto no mercado negativo quanto positivo. Mercado negativo, drogas, álcool, prostituição, gera muito dinheiro. Então, se for por conta só de dinheiro, pode ser. Então, se você for um traficante, a pessoa fala, ah, você é legal, você é bacana. Não. Existem valores, e valores, muitas vezes, precisa ir na criação de uma nova cultura. Então, tem coisas que nascem, dependendo da profissão que você tem, da atividade que você tem, que o seu maior desafio é status quo. Então, existe uma quebra aí cultural muito grande, dependendo daquilo que você vende, né? Então, voltando aqui, só para finalizar, qual que é a diferença da teimosia e da persistência? Então, você tem um objetivo aqui, e você vai para aquele caminho lá, seguindo, seguindo, seguindo. Só que a diferença é que você fica apenas nisso. Como você não identifica seus bloqueios emocionais, você não enxerga que pode estar impedindo você de sair desse caminho aqui. Você não tem contraste, você não está mexendo no que precisa ser mexido para falar, olha, eu quero isso, mas eu só conheço esse caminho. Aí você vai de novo, aí você vai de novo, você vai de novo. Agora, a persistência ainda é o mesmo alvo, só que você vai por esse caminho que você conhecia, aí você identifica lá um bloqueio emocional, aí você começa a tomar novas decisões, ou criar outro caminho aqui. Ou então você começa a desenvolver habilidades, você começa a ter gestão, e aí você vai criando novas formas de te conduzir e melhoradas para aquele mesmo objetivo. Só que o que mudou? O contraste, a forma de. Então, quando a gente mexe na forma, a gente tende a enxergar que está separando a gente daquilo que a gente quer e medindo, né? Então, isso aqui é design, forma sempre é design. Então, quando eu mexo na forma de algo, eu tô indo para aquele mesmo objetivo. Só que o que faz você ser teimoso é não fazer e não enxergar o plano
e melhorar isso e fazer diferente disso. Então, é o mesmo caminho que você sobe, agora você sabe seus bloqueios, você cria um outro caminho. Agora você está desenvolvendo habilidades, você está desenvolvendo outro caminho, isso vai tendo forma, isso vai ganhando forma lá em algum momento. Às vezes é já no momento atual, às vezes é imediato, mas às vezes é a longo prazo. Aí você vai, adquire lá nosso software, passa com a nossa mentoria, faz nosso curso, quando você vê e vai e pratica, né? E contrata outros profissionais, dependendo da lacuna que você tem, e vai fazendo quando você vê a realidade, ela é concreta. Então, tudo isso é possível mediante um conhecimento que você precisa ter do todo. Então, uma ideia por si só não vale muita coisa. Agora, se você tiver uma boa... Tem quem vende na ideia? Tem quem vende na ideia, mas se a gente for ver estatística, é um número muito menor do que as pessoas que têm ideia, porque do que vale realmente é você validar tudo isso. E quando você valida a sua ideia, significa que você é uma pessoa que, olha, não só pensa, mas executa. Porque executores também, executor com planejamento, tá? É muito escasso. Existe quem quer executar, mas sem plano. E existe quem planeja muito, mas não executa, não contrata quem executa. Então, aqui ficou feinho esse CEO, né? Deixa eu ver aqui, ó. Apagar isso aqui. Então, o que que é importante você ter em mente? Toda ideia é válida. Toda ideia é válida. Se você colocá-la em prática. Essas são as suas ideias. Então, tá cheio de ideia aí? Meu, começa a desavar isso. Faz uma lista. Pega uma, mas porque tem gente que tem 300 ideias e quer sair fazendo, meu, uma coisa de cada vez. Cada ideia é um projeto. Então, lista 5. Das 5, define uma. Pega essa única coisa e vá com ela o processo inteiro. Teve a ideia? Tive. O que que eu faço? Nossa, eu planejo. Primeiro identifica seu bloqueio. Volta a se envolver com isso, não sabe PDCA, não sabe planejar, então aqui você precisa de alguém que ajude a tangibilizar primeiro o plano das suas ideias. Aqui muitas vezes vale um brainstorm, tá? Inclusive faz tempo que eu não faço uma sessão de brainstorm, porque brainstorm é uma sessão de... é uma mentoria, tá? Brainstorm é uma mentoria para, às vezes, a pessoa pegar todas aquelas coisas que estão na cabeça dela e a gente organizar. Porque, às vezes, precisa de alguém que organiza, que já tem uma noção de planejamento com você, né? Então, ou você vem para cá, ou você vem para cá. De qualquer maneira, se você não está indo para o próximo passo com planejamento, indo para o amor aqui, você tende a estar se bloqueando e aí tem que resgatar isso, ver isso e voltar, enfim. É tudo isso que eu falei no vídeo. Espero que esse conteúdo possa contribuir aí com você e a gente se encontra no próximo vídeo essa semana ainda, hein?